Mas vamos ter aqui uma conversa interessante, desta vez com um convidado que eu também já vou apresentar, mas antes de mais, obrigado a todos mais uma vez. Esta data não era suposto ser feita, foi feita porque a primeira esgotou, digamos que demasiado rápido, tive muita gente que realmente tinha pedido que gostava de vir, então lançamos uma segunda, esgotou tão bem e vai ser sem dúvida muito interessante, como já foram as mais de 12 edições que nós já fizemos. Hoje, como meu convidado, não podia também terminar de melhor forma senão com o Vítor Brandão. O Vítor Brandão, para além de um grande empresário que eu admiro, é também meu mentor e foi uma das pessoas que ao longo deste ano talvez tenha tido mais impacto naquilo que foi o meu resultado pessoal e profissional e ele sabe também disto. Por isso, para não ser eu também a apresentar-te, se calhar, para quem não te conhece ainda, quem és tu, Vítor Brandão? Antes de mais, boa noite a todos. Eu falo um bocadinho baixo, se estiver a falar baixo, por favor digam, mas acho que está bom. Olhem, antes de mais, eu quero pedir aqui uma grande salva de palmas, não deem já, aqui ao Diogo Leal, que no último domingo do ano tem a capacidade de encher uma sala, e ele que tem 23 anos, e eu vinha no carro e vinha a pensar onde é que eu estava com 23 anos, se calhar estava a acordar de ter saído à noite, e ele está aqui a encher uma sala, é uma grande salva de palmas para ele. Olhem, então, eu sou pai, sou marido, tenho duas meninas, uma menina com 2 anos e outra menina com 1 ano, isso é o que me define, tá? Então, e depois eu sou um apaixonado por negócios, felizmente ou infelizmente hoje tenho 5 negócios, tenho uma agência de marketing digital que se chama Dribble, tenho um software que permite às empresas fazerem construção de email marketing, SMS marketing, landing pages e serve também como CRM, que se chama Closum. Tenho um e-commerce na área do fitness e musculação que se chama BoomFit. Sou mentor num programa onde tenho aqui os meus queridos João, Gonçalo e Diogo, que se chama Acelerar, e também tenho um Escalar de Negócios, e depois faço parte do board não executivo de um negócio imobiliário que se chama Aris. Boa, excelente, é uma boa descrição. Por acaso foi muito interessante quando te conheci, porque eu acho que nunca contei esta história e eu também tinha falado aqui com o João, e o João ainda vai ser um dos convidados. O João, o Cortinhas, é também um dos mentores no programa Acelerar e Escalar Negócios e é também a pessoa que fez o podcast ao vivo. O podcast Buy or Change Talks, que falou mais alto foi o João, pronto, o vídeo que vocês viram. E ele, quando o conheci na altura, tem um episódio super interessante com ele, nem tu sabes, eu acho que nunca contei isto sequer, foi num evento de Daniel Godinho, estávamos os três assim numa roda e eu nesse dia vim para casa dizer, eu não compro nunca mais deste gajo, porque o João tem aquela atitude muito disruptiva, quem o conhece, ou seja, é uma pessoa que ele não tem papas na língua, num primeiro contacto ele diz logo as coisas. Eu lembro-me que o Daniel Godinho, a fazer de comercial, como nós fazemos, tens de ir para o Acelerar, ele disse, olha, este é que encaixava no Acelerar, e ele disse, não, ele não é muito miúdo, ele não está pronto para isso. E aquilo na altura doeu-me, porque eu pensei, como assim miúdo? Eu estou na universidade, já eu faturava um negócio, faturava 3, 4, 5 mil euros, eu pensei, não, eu faço muito dinheiro, isto é muita coisa, não tinha estrutura nenhuma, era feito, digamos, com os pontapés, dependia das horas, mas eu na altura fiquei um bocadinho chateado até com aquilo, por falta de maturidade que tínhamos no negócio, e hoje é muito isso que quero trazer. E depois de confiar em vocês, e por exemplo o João está cá, foste tu muito que me motivaste também a entrar, e eu a dizer... Também te enganou. E eu a dizer, não, vou para janeiro, não, tem que ser agora, não te enganes, sabes que precisas disso, etc. Que num evento que nós tivemos, ou seja, eu não conhecia, digamos, que a tua história, e eu vi num podcast, e depois identifiquei-me super porque, teoricamente, começamos quase que da mesma forma, na parte mais de viagens de finalistas, etc. Ou seja, como é que começou este bichinho, digamos assim, no mundo dos negócios? Como é que foi este início, até chegar aqui com 5 negócios? Olha, eu sou neto e filho de 2 empreendedores que infelizmente faliram. Então eu sempre tive este legado pesado em casa e, ao contrário do meu irmão, que é 5 anos mais velho, eu sempre puxei muito por ele para termos negócios, mas ele, acho que não tinha muito jeito. Não tinha muito jeito e também não tinha muita vontade. Então eu lembro-me de ser miúdo, e foi quase por necessidade. Eu ia para a escola, os meus amigos lanchavam lá no bar da escola e eu tinha vergonha de levar lanche, tenho que dar a volta nisto. Depois lembro-me mais tarde de haverem jantares, aqueles jantares quando nós tínhamos 16 anos, aqueles jantares que começámos a sair e temos que estar em casa à meia-noite,
E eu lembro do meu pai, num dos jantares, deu-me 5 euros. O jantar é 10, como é que eu vou ter os outros 5 euros? E esta necessidade de não ser o coitadinho fez com que eu tivesse que me virar. Não dava para eu trabalhar naquela altura, com 16 anos, então eu comecei a pensar em formas de ganhar mais dinheiro. E a forma de ganhar mais dinheiro foi começar a organizar festas, a vender viagens finalistas. As coisas começaram a funcionar e a partir daí foi nascendo o bichinho do empreendedorismo, que na verdade já lá estava, porque a minha família era empreendedora, com maus exemplos. Mas com que negócio ou em que momento, ou seja, então tu nunca quiseste, foi por necessidade que quiseste ser, digamos que empreendedor, mas em que momento ou com que negócio é que tu percebeste, ok, deu-te o clique, isto é sério, dá para fazer negócio disto, eu vou ser não só empreendedor, mas empresário? Eu com 21 anos montei uma loja de roupa com aquelas marcas Fred Perry, a Wesk, não sei se vocês se lembram dessa marca, Franklin Marshall, Levi's. Com 21 anos eu já tinha um negócio, uma loja de roupa em Famalicão, na minha cidade, com essas marcas, só que ao mesmo tempo eu organizava eventos, saía à noite, misturava o dinheiro que era do negócio com o dinheiro pessoal. Na verdade, o ponto de viragem é quando eu, em 2013, decidi querer ir aprender com alguém que estava a fazer um caminho que eu achava brutal, que é alguém que tinha saído do zero para estar a construir um negócio já que na altura ia de vento em polpa. E eu tive a felicidade naquele momento de dizer, eu vou acabar com tudo, com os negócios da noite, com a loja de roupa, eu acabei com tudo e fui para funcionário de uma pessoa que se chama Hélder Marinho Ferreira, que hoje é dono da maior cadeia de ginásios em Portugal, que se chama Fitness Up. E ele na altura tinha três ginásios, convidou-me para ir para diretor de marketing. Eu tive a felicidade de aceitar, porque foi mesmo isso. E eu lembro-me que, à parte, eu lembro-me que no primeiro dia comecei a trabalhar para ele entregou-me uma listagem e coisas do género, fazer parceria com a Mercedes, fazer parceria com a Vodafone, escolher a Nike para vestir os nossos profissionais, eram só coisas malucas. E eu olhava para aquilo e comecei-me a rir, tipo, onde é que eu vim parar? Mas tive a sorte de investir nele e ele investiu em mim, não sei quem é que teve mais sorte, e ele inspirou-me no caminho. Isto foi em 2013, eu tinha o bichinho do empreendedorismo, passado 2 anos, eu disse-lhe, vou embora. Vou montar uma agência de marketing digital que não existe. Em 2015, ele tornou-se meu sócio em tudo. Passado um ano nós chateámos-nos e ele ficou apenas meu sócio na Boomfit. E depois disso, eu posso contar mais a história. Boa, excelente. Eu gosto muito de começar por aqui, sempre neste tipo de conversas, e quem já esteve aqui. Quem é que já esteve num podcast ao vivo aqui? Nós não há. Okay. Temos muitos que são pela primeira vez, mas eu gosto muito de começar por aqui, muitas vezes pela história, perceber como é que começou, porque há muitas falácias, principalmente agora com o digital, ou porque é fácil, ou porque veio de família, ou porque já existiu, ou porque foi herdado, e muita métrica, digamos que de vaidade. E eu gosto muito de perceber o background, ou seja, o que é que aconteceu para chegar até aqui, qual é que foi a história. Agora vou muito mais naquilo que é a ajuda ou o impacto que eu quero que as pessoas tenham daqui. Eu já falei, digamos, muitas vezes, há um ano atrás estava aqui eu sozinho, como foi a última data, e disse o que descobri com os podcasts ao vivo, qual é que era o meu propósito, que era mobilizar pessoas, no sentido de hoje, por exemplo, o último domingo do ano, vocês podiam estar no cantinho em casa, está a dar um jogo super interessante para quem gosta de futebol, e estão cá a aprender a serem melhores e impactar pessoas, que é vocês saberem que saem daqui e com alguma coisa que eu possa ter dito, que algum de vocês possa ter dito, que vocês vão ter o microfone aí desse lado, ou que o Vítor disse, vocês saíram impactados, alguma coisa que tenham mudado. E fiz a retrospectiva no último podcast e houveram pessoas que se despediram, que mudaram de situação profissional, muito por estarem aqui, ou seja, o poder do ambiente ou por pessoas que conheceram. E por isso agora eu vou mais, digamos, que aquilo que é o impacto. Quem é que daqui tem negócio? Já tem, só para entender mais ou menos aqui a sala. Ok. Quem é que daqui pensa ter ou quer criar um negócio? Ok, excelente, boa. Agora vamos falar muito mais daquilo que é negócio. Eu estava a falar das métricas de vaidade. Qual é que é para ti a métrica, agora com 5 negócios, da perspectiva que tens hoje, qual é que é para ti a métrica mais importante
que define um negócio como um negócio de sucesso? Qual é aquela métrica onde tu mais estás, digamos que presente e para onde mais focas as tuas atenções? É difícil, mas EBITDA. EBITDA é o resultado antes de impostos, é o resultado que a empresa dá, o lucro. Boa. Ou seja, o que é que, nesta preparação do próximo ano, o que é que tu fazes para que esse resultado, digamos, seja sempre melhor? Ou seja, quais são, digamos, as tuas estratégias? O que é que tu te focas? Olha, o grande segredo das PMEs não é na venda, é no custo. Ao contrário do que as pessoas pensam, é ter as unhas bem cortadas, tá, malta? É ter os custos muito bem controlados, porque se nós tivermos os custos muito bem controlados, se as vendas falharem, nós temos o negócio sempre dominado. Então, para mim, isto é que é o importante, é existir um claro domínio sobre os custos. E depois, eu não posso dizer que a EBITDA é a mais importante, tu disseste-me só para escolher uma, mas para mim é colocar a ambição. Imaginem, se eu fizer um exercício com vocês, pensem a vossa vida no próximo ano 10 vezes melhor. Já conseguiram pensar? Quem é que já conseguiu pensar? Quem não conseguiu, que pense. Como é que seria 10 vezes melhor? Já conseguiram? Quem é que já conseguiu? Bora. E 10 vezes melhor, como é que seria? Percebem? A sala não ousa pensar 100 vezes melhor. Então, se nós não ousamos pensar 100 vezes melhor, como é que nós vamos bater? E isto é o nosso ambiente, é a nossa família, é as pessoas que nos rodeiam, é o nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia é que nos permite fazer isto. Então, a segunda métrica mais importante para mim é a previsibilidade de faturação. É tirar mesmo lá para cima. Há 5 anos atrás, eu faturava 1 milhão de euros. E eu fecho o ano com 8 milhões. Tá? Só foi porque eu atirei lá para cima. Não foi porque eu tenho mais talento, não foi porque eu sou mais inteligente do que ninguém, é porque eu atirei lá para cima e todos os dias corri atrás disto. Isto é exatamente igual, não interessa se vocês têm negócio ou se não têm negócio. É vocês, imaginem, como é que é serem 10 vezes melhor. Entregarem 10 vezes mais valor às vossas empresas, aos postos de trabalho. Como é que é entregar 10 vezes melhor? Se vocês entregarem 10 vezes, ou a pessoa está a dormir muito, ou vocês próprios vão dizer, isto já não faz sentido para mim, porque o que eu entrego é muito maior do que o que eu estou a receber, então eu vou pivotear. Tá? Então tem a ver com mentalidade. Boa, excelente. Isto não é de todo mentira, porque eu já tive várias conversas, obviamente, com o Vítor, e eu, quando vou falar de números, ele leva na cabeça, forte e feio. E houve uma vez que, às vezes, o poder, digamos assim, do ambiente, houve uma vez que o Vítor me disse com toda a seriedade: pá, tu tens um problema com dinheiro, tu tens um problema com números, falas em dinheiro e tu tremes. E eu, na altura, mais uma vez, fiquei chateado, quer dizer, eu problemas com dinheiro, não tenho. Mas tinha, e era tudo problema, digamos que de mentalidade. E, por exemplo, estou a olhar aqui para a Mónica fala muito sobre mentalidade também, participei do podcast da Mónica, e às vezes é isto mesmo que desbloqueia. Só que eu acho que mais do que a mentalidade, ou não, influência na mentalidade que nós temos está, digamos, que o nosso meio. E eu quero te fazer esta pergunta porque eu já ouvi muitas pessoas que vieram até aqui ao podcast com esse problema e até com esse objetivo de mudar um bocadinho o seu meio, que é: mas eu não tenho ninguém ao meu lado que pensa ou que me suscita a pensar 10 vezes mais. Eu estava a ouvir esta pergunta e estava aqui muito atento ao som da sala e gelou tudo, ficou tudo calado. E tudo olhamos para os outros, que é: já pensaste, porque é perigoso, digamos assim, pensar. É ousado pensar nisso. Exatamente. É mau pensar nisso. Como é que tu fizeste para te rodeares, ou qual foi a estratégia que tu tiveste para te rodeares de um meio que te fomentou a pensar assim? Ou que hoje te fomenta a pensar assim? Qual foi o que desbloqueou, digamos assim, a que tu tivesses um ambiente à tua volta que te tornasse também um empreendedor melhor? Porque acho que isso tem muita influência depois no teu resultado. Primeiro é a decisão de nós acreditarmos que é possível. E isto acontece muito, imaginem quando nós no bairro há um elemento da nossa equipa que vai jogar para uma equipa grande. Há outro miúdo que ambiciona também ir para uma equipa grande.
Imaginem que alguém teve um grande cargo no grupo de amigos. Há outra pessoa que nesse grupo de amigos também vai querer ir para uma grande empresa. Então, muitas vezes é pelo poder da visualização ou é pelo poder do ambiente, como estávamos a falar. E eu, felizmente, quando escolhi estar com este sócio, e ele já ambicionava muito, mas na verdade a forma dele ser, e ele é muito diretivo, destruía-me mais do que construía. Então imaginem, sempre que eu ia com uma ideia, ele destruía uma ideia. Sempre que eu ia com uma ambição, ele destruía uma ambição. Então eu tive que escolher fazer um caminho ao lado dele. Hoje é diferente, hoje estou num estágio muito mais maduro, mas há 10 anos atrás ele destruía-me. Tipo, a forma dele ser magoava-me. Então eu percebi que, ok, não pode ser ao lado dele, eu tenho que escolher lugares onde tenham pessoas que tenham atingido isto. Mas, em primeiro lugar, está na decisão de tu escolheres. E depois não faltam ambientes, não faltam lugares onde tem pessoas que te possam puxar por ti. É importante nós percebermos se são sucessos mascarados no digital ou se são, efetivamente, sucessos reais. Boa, excelente. Mas temos como problema também em Portugal, que eu acredito muito, que é a sustentabilidade, o crescimento dos negócios das empresas e não só a sobrevivência das empresas. Porque a média, se não estou em erro, pelo menos era há uns tempos, é 3 anos que tens empresa e acaba por ou falir ou fechar, ou seja o que for. Tu estavas a falar que começaste pelo negócio de agência digital, a Dribbble, hoje a Dribbble ainda está e com crescimento, tu partilhaste connosco também esse crescimento. O que é que tu fazes hoje, ou qual é a tua visão para que os teus negócios funcionem a longo prazo? Excelente pergunta. Neste momento a minha grande preocupação é, e eu já venho partilhando isto com vocês, e eu faço muita comparação ao futebol. Dribbble não é à toa. Eu acredito muito que o poder de um clube de futebol, o futebolês, nos ensina muito para os negócios. Imaginem, quando nós temos uma maçã podre num balneário, aquela equipa não anda. Quando temos uma maçã podre na empresa, a empresa não anda. Então tem aqui alguns paralelismos interessantes. E eu penso muitas vezes, se eu fosse presidente de um clube de futebol, onde eu não jogo, eu não decido o jogo, eu não estou no jogo, eu não sou o treinador, eu não escolho os jogadores que vão jogar e também não sou o diretor desportivo, então eu não escolho os jogadores que vão ser construídos para a equipa. Na verdade, o meu impacto tem que ser, provavelmente, encontrar dinheiro para pagar toda aquela despesa. E isto faz-me pensar nos negócios. Como é que eu construo negócios que não dependam de mim? E este primeiro desenho, se vocês, a malta empreendedora, começarem a construir negócios onde vocês não sejam ninguém, onde vocês, na verdade, sejam apenas a pessoa que tem a responsabilidade perante os meios legais. Se vocês começarem a pensar nisso, e como é que nós conseguimos construir uma empresa que seja tão apetecível para mim como é para ti? A partir deste momento ela tem valor, ela tem equity, ela tem valor para o mercado. Então a minha preocupação hoje, cada vez mais, e é apenas num negócio é que não é possível fazer isso, que é num negócio de mentoria, num negócio que eu escolhi fazer de paixão. Todos os outros negócios estão desenhados para não dependerem de mim. Neste conjunto, digamos que de definição de negócio, está aqui atrás. Nesta definição de negócio, eu acho que muito impacto também tem, e estavas a fazer o paralelismo com o futebol, que é a contratação. Ou seja, lá está, ao escolhermos os jogadores que vão fazer esse jogo connosco. E isto nós temos vindo a falar também muito sobre isso, impactou bastante também, e hoje está aqui a minha equipa, não toda, mas grande parte, e uma nova pessoa também que vai entrar e sabe que o meu foco está super nisto, que é na parte da cultura, que é o que é que as pessoas pensam. Ou seja, estavas a falar e eu lembro-me agora na parte de tornar a empresa apetecível para os outros, que é, ou seja, existirem pessoas à nossa volta que têm vontade de trabalhar lá, e isso pouco existe. Normalmente um trabalho é para ganhar dinheiro, faço o meu, vou embora e não quero saber, e principalmente cá existe muita cultura do estou a enriquecer alguém. Hoje, que impacto tem na tua estrutura e nos resultados do teu negócio a importância de integração de uma cultura forte? O que é que tu fazes para que as pessoas que trabalham, vamos pegar no exemplo da Dribbble, que é onde estamos a falar mais,
que as pessoas tenham efetivamente mais vontade de trabalhar na Dribbble do que, por exemplo, noutra agência qualquer, sem me roubar quem trabalha comigo, por favor. Olha, na verdade, 80% das minhas entrevistas são a fazer perguntas de onde é que a pessoa estudou, como é que a pessoa fez, se a pessoa tem hobbies, como é que a pessoa é no dia-a-dia, o que é que faz fora do trabalho, se é casado, se namora, quando tem um problema, como é que o resolve, quando bate um sucesso, qual foi a última vez que teve alguma ação de sucesso, como é que celebrou. Então é muito mais sobre conhecer a pessoa do que efetivamente sobre as skills dela. Depois faço essas perguntas porque, imaginem, eu acredito muito, e é um slogan que eu tenho na Dribbble, boas empresas fazem-se de boas pessoas. Eu só acredito nisto, tá? Tipo, não interessa termos craques. Eu tive um comercial que era um craque, que veio de uma grande empresa, mas ele tinha má índole. Então as coisas não funcionavam, entre mim e ele as coisas não funcionavam. Então, na verdade, para mim, a preocupação é ter pessoas com boa índole, com boa vibe, com vontade, com querer, porque o resto depois é ensinado. O resto depois ensina-se. Neste momento, nós estamos a fazer uma contratação específica para inteligência artificial e automações. E, na verdade, o mercado não tem estas pessoas. Ou as pessoas que têm são raras e já estão em grandes empresas. E o que eu decidi foi escolher uma pessoa com índole, com skills técnicas de programação, onde eu vou investir para que ela seja essa pessoa. Mas, na verdade, eu quero é que seja uma pessoa com boa índole. O resto, eu vou lhe ensinar. E é sempre isto, é sempre este o pensamento. Eu tenho um fotógrafo que trabalhava numa fábrica. E ele era operário, só que não havia, na verdade ele até é videógrafo, e não existem videógrafos. Eu tenho aqui o rei do vídeo em Portugal, ele está aqui, ele sabe que não existe, os videógrafos estão escassos, e os que existem, ele ensina a ganhar dinheiro, são freelancers. Então eu estou lixado. Então nós fomos buscar um rapaz que trabalhava numa indústria, era um operário, e eu investi nele e ele já fazia casamentos ao fim de semana. Hoje é um craque e em breve eu provavelmente vou perdê-lo, porque ele está preparado, mas é a lei da vida e eu tenho que continuar a fazer isto em todas as funções. Boa, excelente. Este podcast é ao vivo porque não sou só eu a fazer perguntas e porque eu quero que vocês também participem, por isso vou dar aqui uma pausa estratégica para ir para as próximas perguntas. Quem é que, para deixar de passar a falar só e apenas sobre o negócio, sei que tenho aqui muita malta que já tem negócio, etc. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, que queira fazer, questão do que falamos até agora? O que acontece sempre é, no momento em que o primeiro levantar a mão, depois querem fazer 5 ou 6, por isso, se algum corajoso, aí está. Olá, boa noite a todos. Mais obrigado pelo convite. Queria-te fazer uma pergunta que já percebi que tu vais completamente diferente. Falamos aqui de métricas, e métricas têm muito a ver com fórmulas, com algoritmos, com variáveis que são contabilizáveis. Mas também falaste aqui de uma parte que me diz muito, que é a parte humana. É o viajar com as pessoas que tu entendes que devem estar contigo a fazer essa viagem. No fundo, o que conta mesmo é as pessoas com quem nós fazemos a viagem, não propriamente a meta. E eu costumo dizer isto porque a beleza da vida não está no resultado que nós atingimos. Está na viagem que nós fazemos até atingir o resultado. Porque depois de atingirmos aquele resultado, nós vamos procurar um outro. Se nós nos guiarmos só pelo resultado, a nossa vida não vai ter a essência que devia ter. A minha pergunta é, para além das métricas que falaste, da operação e de outras, utilizas alguma métrica ou utilizas algum tipo de questionário, algum tipo de instrumento que te permite perceber a rentabilidade humana da tua empresa, seja dos seus clientes, seja das pessoas que trabalham contigo. O grau de satisfação, digamos assim, porque eu acho que isto depois vai se transformar naquilo que é a métrica da faturação. Obrigado. Boa pergunta. Nós utilizamos uma métrica que se chama, usamos na verdade duas. Uma chama-se CSAT, que
tem a ver com o índice de satisfação dos nossos clientes, e temos uma outra métrica que se chama ESAT, Employer Satisfaction, que tem a ver com a satisfação dos nossos colaboradores. Então, tanto nós fazemos perguntas trimestralmente a clientes da Vensa, fazemos perguntas da NPS e de CSAT, que é isto que eu estava a falar, onde nós avaliamos o índice de satisfação dos clientes. Ou quando um cliente encerra um projeto que foi o one shot, nós também avaliamos. Trimestralmente também fazemos aos nossos colaboradores perguntas de satisfação, tá? E satisfação, e a mesma meta, e curiosamente nós neste questionário, nós fazemos perguntas de como é que correu o projeto, se estava dentro das expectativas, etc, etc, aos nossos colaboradores, o local de trabalho, a chefia, etc, etc, e nós pedimos referências de outras pessoas aos nossos clientes, e aos nossos colaboradores pedimos referências de outros colaboradores que eles achassem que fazem fit cultural com a nossa empresa. Então, trimestralmente, nós tanto perguntamos aos nossos clientes como aos nossos colaboradores. Excelente. Deixa eu só dar aqui um ponto, porque tu falaste do Employer Satisfaction, e eu falo muito sobre isso com eles e com a equipa, e a Márcia ainda bem que está cá, porque não me deixa mentir, que entrou agora, fiz-lhe o onboarding e fiz exatamente essa pergunta, que é uma pergunta que eles ficam sempre, vou usar a expressão, embasbacados, porque é, digamos, com um problema, que é perguntar e questionar aos nossos colaboradores se eles estão satisfeitos com a visão de estarem neste projeto nos próximos 10 anos. E isto é uma pergunta que os assusta imenso, imenso. Aconteceu com a Carolina, aconteceu com o Gonçalo, com a Márcia, com a Cris, que é do género, tu vais estar aqui nos próximos 10 anos. Ok, e agora? A tua vida vai ser feliz, sentes-te bem, estás bem, porque faz tão bem com que as pessoas que trabalham connosco pensem sobre o nosso projeto e a visão do projeto. Se eles virem aquilo muito numa coisa de vou lá e vou ganhar dinheiro, não, 10 anos não, pelo amor de Deus, 10 anos, vou fazer contas, já vou ter 38, ou vou ter, por exemplo, a Márcia, já vou ter 38 anos, se calhar já não me vejo a trabalhar, ou vejo a criar um negócio, eu quero fazer isto, não tem mal nenhum. Mas numa primeira abordagem, eu falo diretamente com a pessoa e também faço outra pergunta que é, tu tens a vontade de criar eventualmente um negócio? Não tem mal nenhum, até mostra a ambição, mas é para eu saber, para sabermos com aquilo que podemos contar. E acho que termos esta abertura direta, e foi uma coisa que eu também aprendi muito com o Vítor, trabalharmos muito não só a relação para clientes, mas a relação interna, não só de cultura, mas de satisfação das pessoas lá dentro, ajuda imenso à produtividade da empresa, sem sombra de dúvidas. Quem é que tinha mais perguntas? Espera aqui, não é? Já foi. Olá, boa noite. Falaste quando começaste a trabalhar com o Helder, ele deu-te um papel, tarefas a fazer. Imagina que depois tens um produto que queres lançar para o mercado, uma marca, neste caso um produto físico. Que tarefas é que punhas no papel, inicialmente, para lançá-lo, posicionares no mercado de forma a ter sucesso a longo prazo? Colocar esse papel para outra pessoa, entregar a outra pessoa ou para mim? Olha, na verdade, se eu estivesse hoje a construir um negócio, eu tinha que entender como é que este negócio rapidamente sai das minhas mãos, tá? Porque eu não acredito, eu não quero ter negócios de longevidade, porque isto obriga-te a teres uma capacidade de te reinventares muito grande. Então, o que eu quero hoje, e vocês podem seguir uma pessoa que se chama Alex Sanchez, que tem um track record de vender 3 empresas. Ele vendeu a Walkers, dos óculos, e ele vendeu a Brattleboro, que é de relógios, e vendeu recentemente a Polo Club, que é uma marca de roupa que imita um bocado a Ralph Lauren. E eu recentemente, curiosamente, na Web Summit, reuni com um investidor por causa do software, e ele perguntou-me assim, qual é o seu track record? E ele, quantas empresas já vendeu? Na verdade, não vendi nenhuma. Diz ele, nós só queremos pessoas com track record. E eu acredito muito nisto, tá? Porque nós estamos hoje numa nova era, que é numa era em que os negócios do ponto A ao ponto B podem ir contigo, do ponto C ao ponto D tem que ir com outra pessoa e do D em diante com outra pessoa. Então, a minha preocupação, se fosse aí, era, em primeiro lugar, em quanto tempo é que eu vou vender este negócio? Quando é que eu vou entregar? E, em segundo lugar,
como é que eu faço este negócio com um EBITDA claramente apetecível, com um EBITDA de 50%. Depois começava a desenhar o produto que fosse, a solução que fosse. Mais uma. Boa noite. Estava a falar sobre a relação com o dinheiro, a mentalidade que temos e o ambiente também que nos rodeia, que muitas das vezes acaba por bloquear um manancial de potencial que nós poderíamos desenvolver e que não desenvolvemos porque temos essa má relação com o dinheiro e essa mentalidade, que eu acho que isso reflete em todas as áreas da nossa vida. Como é que podemos dar a volta a essa questão? Ou seja, como é que nós podemos começar a ter uma relação positiva com o dinheiro, uma mentalidade que nos abra caminhos, que faça realmente às potencialidades que nós temos? Porque, de facto, por exemplo, eu falo a nível pessoal, eu já há vários anos que enfrento um bloqueio profissional muito grande e sinto que estou super aquém daquilo que posso entregar ou criar, precisamente porque de onde eu venho há uma relação muito negativa com o dinheiro e isso influencia diretamente a mentalidade que eu tenho e acaba por me bloquear e reduzir-me muito àquilo que eu poderia ter, pronto, em geral. Não sei que dicas é que poderia acrescentar. Qual é o teu nome? Sofia. Sofia, obrigado pela partilha. Olhem, eu se estivesse no teu lugar, eu seguia uma página que se chama Clube Finanças, que está aqui o Gonçalo, que é a pessoa responsável por este bonito projeto. Eu começava a seguir pessoas que falam dinheiro como um instrumento, tá? Porque em minha casa também se ouvia, tu pensas que o dinheiro nasce nas árvores, eu não ando a roubar carteiras. Quem é que já ouviu estes termos? Exato. E isto bloqueia-nos muito. Imaginem, eu tenho uma história na 4ª classe que toda a gente na minha turma comprou um diablo. Lembram-se o que era um diablo? Que era tipo um joguinho. Toda a gente tinha e eu era o único que não tinha. A turma, no meu dia de anos, juntou-se para me dar um diablo, tá? E eu tinha o estereotipo de ser filho de um empresário que ao domingo íamos comer fora, mas à semana, Deus me livre. Então, tem muito a ver com isto. Eu também tive uma relação muito difícil com o dinheiro. O que eu te sugiro é começares a seguir páginas como a do Gonçalo. Nós temos outros especialistas, Rico Casal, Ser Riquinho, que falam do dinheiro como se fosse um instrumento normal. E a partir daí, e também começares a ires a mais eventos, a estar com grupos que te levam. Tá? Porque muitas vezes é no nosso seio familiar, é no nosso seio de amigos que está o nosso círculo de maior bloqueio. Então eu a esse círculo chamo-lhe o círculo de amor, tá? É onde eu recebo e entrego amor. Círculo de influência eu escolho, tá? Eu escolho pessoas que já fizeram o caminho. Eu escolho pessoas que me inspirem, tá? Então, por exemplo, no meu Instagram eu sigo pessoas que estão a fazer a viagem, tá? Eu só sigo pessoas que estão a fazer o caminho que eu quero fazer. Eu escolho o que vejo, tá? Então é essa a sugestão que eu tenho para ti. Grupos de influência, o que tu escolhes, o que tu vês e o que tu consomes, tá? E tu vais chegar lá. Excelente. Olha, permite-me, Sofia, usar este exemplo para, digamos, que dar voz, digamos, à dinâmica. Se quiserem podem começar a partilhar também esse fio, digamos assim, que já teve no primeiro e que aproveito para contar essa história porque não queria mesmo deixar passar aquilo que tu fizeste aqui agora. Eu estava ali sentado e estava a ouvir com muita atenção, que é assim que se cresce. É fazer este tipo de perguntas, é fazer este tipo de partilhas, que não é fácil de se fazer, não é fácil no meio de um círculo onde a Sofia, certo? Onde a Sofia não conhece absolutamente ninguém e dizer, olha, sim, venho de um meio onde existem estes bloqueios, tenho-me sentido com este bloqueio profissional, que dicas é que tens para me ajudar, para fazermos isto desta forma? Isto é difícil de se fazer, porque toda a gente está a saber que ela tem, por exemplo, um bloqueio profissional, mas é mexer nisto, onde nós não queremos mexer, que nós evoluímos. E foi a fazer este tipo de perguntas e nestes ambientes, e em linha com o que o Vítor estava a dizer, que é rodeia-te essas pessoas, segue essas páginas, vai aos eventos, como estás a fazer aqui agora, e eu conheço, já sei que estavas para vir também há algum tempo.
foi onde eu mais mudei a minha vida. Eu, no primeiro podcast que fiz, neste há 2 semanas, estava aqui a passar uns slides e eu quis optar por fazer meio que uma retrospectiva. E eu falei, e dei como exemplo até aqui do exercício que vamos fazer, que foi o momento em que eu dei, digamos que o shift, ou seja, que troquei, digamos assim, o resultado, que foi rodear-me dessas pessoas. Eu lembro-me perfeitamente que na altura, lá está, embriagado com o fazer dinheiro, digamos assim, com já estar, ainda estava na faculdade e não pensava sequer em trabalhar por conta de alguém, e fui a um evento no Chipre, a este evento. E lá é que eu conheci mesmo, digamos assim, o que era, teoricamente, entre aspas, o sucesso do negócio ou o volume do negócio. Eu sentei-me numa mesa, estávamos 4 pessoas, um deles, o relógio dele, comprava uma casa, o outro, que para mim isso não era sucesso, mas deu também para aprender, estava maluco, ele tinha tipo uma loja de animais, um ginásio, eram para aí 7 negócios, e ele, doente, os 7 dias, só estava a passar as câmaras de segurança do negócio. Estava sempre a passar as imagens para ver se o pessoal estava a trabalhar, principalmente na loja de animais, ele sempre a dizer, em inglês na altura, ele, esta empresa não está a ter rentabilidade, eles não mandam a trabalhar, eles andam a foder para algum lado e está aqui um problema. E ele estava sempre a ver, digamos que as câmaras, estava maluco e obcecado com aquilo, mas ali eu vi, eu disse, às vezes acho que tenho preocupação e tenho que fazer mais um design para amanhã, mais um cartaz para amanhã, este gajo está aqui com 12 empresas a ver, e aí é que me deu, digamos, ou seja, estar rodeado nestes ambientes, e também nesse ambiente, na altura, e fazendo linha com aquilo que ia dizer, fui para o Chipre com um colega meu que não está cá hoje, ele na altura fomentou-me ir para lá, lembro-me perfeitamente na altura, custou para aí 3, 4 mil euros esse evento, aí foi onde eu desbloqueei o meu problema com o dinheiro. Tinha 3 ou 4 mil euros poupados do valor que já estava a fazer na Buyer Change, então aquilo para mim era teoricamente gratuito, que era problema meu, era dinheiro adulto, digamos assim, e eu tinha trabalhado, eu lembro-me quando ele me fez a proposta, ele disse, são 3 mil e tal euros, 3 mil euros, mais a viagem, mais o hotel, com quem eu ia era malta que já estava nos negócios, por isso o hotel não era um Airbnb, era um hotel. Eu pensei, ok, isto vai ficar efetivamente caro, mas vou experimentar e vou ver como é que é. Foram 7 dias, todos os dias, das 8 da manhã às 7 da noite. Aquilo foi mesmo para nos rebentar, e uso mesmo esta palavra. Um dos dias a meio foi das 7 da manhã às 3 da manhã. Ou seja, só parámos para almoçar e para jantar, e foi no dia que fizemos este exercício da pulseira, digamos assim, que eu trago até hoje, que não foi bem este exercício. O que é que foi? Deram-nos um fio, exatamente como está aqui, que eu trago hoje como amarra para o teu objetivo. E amarraram-nos no primeiro dia. Quem é que já ouviu esta história do fio? Ninguém? Ok, pessoal da mentoria, claro. Amarraram-nos um fio em que não tinha o mesmo tamanho que este tem que eu vos estou a dar hoje. Era enorme. E amarravam-nos, e tudo o que era o excesso da pulseira, digamos assim, desse fio, vinha daqui do pulso até ao chão. E nós tínhamos uma regra com esse fio, que era, nós não o podíamos colocar à volta do pulso, não podíamos amarrar a qualquer lado, tínhamos que deixá-lo assim. Por isso imaginem a dificuldade de viver 7 dias sem nos dizerem porque é que nós tínhamos aquilo, basicamente pregados a alguma coisa que calcávamos, andava aqui a meter nojo, tínhamos que cozinhar, entrava para os sítios, estávamos a escrever, estava sempre ali um fio a irritar. E as únicas regras que nos deram foi, não podes enrolá-lo à volta do pulso, nem podes tipo, escondê-lo debaixo da roupa, ou seja o que for, ele tem que ficar assim. Foram as únicas coisas que nos disseram. No último dia, ou seja, daqui a 7 dias, vais saber o porquê que andaste feito inocente com esse fio, digamos assim, amarrado a ti nestes dias. E toda a gente, feitos cachorrinhos, feitos ovelhinhas, aqueles, éramos para aí 100 pessoas, toda a gente andava com aquilo a meter nojo, e de repente, volta e meia, o pessoal, aquilo depois doía, nós trabalhávamos sobre estes aspectos, depois era sobre o dinheiro, depois era sobre vendas, sobre o negócio, ou seja, era uma coisa muito, muito estimulante, e de repente tu vias uma pessoa, assim, outra pessoa para o lado, tipo, super chateados com aquilo. A regra que eles não deram é que tu podias cortar. Ninguém disse isso, podias cortar aquilo e acabou. E ninguém fez isso, ninguém a cortou. Chegou o último dia e ele pegou numa pessoa, basicamente, vou-te usar como exemplo, ele tinha assim um fio e ele amarrou pelo fio, vou amarrar o Vítor pelo braço, mas amarrou pelo fio e começou a mexer no braço. E o Vítor, por exemplo, agora é, digamos que minha marioneta, vou usar agora para fazer de marioneta para o mentor. Tu gostas? Ele fazia de marioneta, ele puxou de um lado para o outro e ele ia com o braço, ele puxava para aqui e a pessoa ia atrás dele e estavam 100 pessoas a ver essa pessoa ali no meio a fazer, digamos que figura de parvo. E a pergunta dele no final, que na altura acredito que também teve muito mais impacto para mim, estávamos imersos naquilo, foi do género, o que é que hoje, ou quais são as nossas amarras hoje que fazem de nós marionetas? Pessoas, que foi muito uma conclusão que eu cheguei na altura, o que é que hoje nos atrasa? Qual é aquela pessoa que nós estamos a querer fazer alguma coisa que nos puxa para trás, que nos amarra? O que é que nós estamos amarrados que nos puxa, que nos está a dar um peso, que nos irrita, que anda aqui, que nós calcamos?
E eu na altura tive a pensar muito sobre isto, lá está, o exercício era simples, no final, cortar basicamente a pulseira, e pensem numa coisa que vos amarra e que vocês hoje, digamos que se libertaram. Isso já num sentido muito mais motivacional, desenvolvimento pessoal, tipo andar em cima de vidros e essas coisas todas. Mas aquilo na altura bateu-me. Eu lembro-me que andei imenso tempo na carteira com esse fio, com o resto desse fio, que era para me lembrar dessas coisas. Há um dia que eu olhei na carteira para o fio, cortei parte dele e eu disse, não, há coisas a que nós efetivamente nos devemos amarrar, que são objetivos. E já vamos falar sobre isso, preparação do próximo ano, que é, há coisas que eu nunca me posso esquecer. Eu tenho que ter algo que eu olhe para mim e que eu estou a trabalhar para aquilo, ou para dar uma vida melhor aos meus filhos, ou porque me quero despedir, ou porque quero abrir uma empresa, ou porque quero ter uma transformação física. Há coisas a que eu tenho que me agarrar. Eu tenho que estar todos os dias a olhar para algo que me relembra daquilo que eu quero fazer. Então cortei parte daquela pulseira, amarrei um fio, cortei-lhe o excesso e fiquei como tenho hoje com isto. Lembro-me que na altura era comprar o meu primeiro carro. Acreditem ou não sei se foi por causa disso ou não, certamente foi mais por causa de trabalho do que de amarrar uma pulseira, certamente, mas comprei o meu primeiro carro e na altura andei com esse fio imenso tempo depois é que se soltou na chave do carro. Não foi só comigo que isto aconteceu, hoje não está cá, mas o Tomás, o Parcelas, colocou como objetivo comprar o primeiro carro e abrir a barbearia e também o fez. E na altura, falamos sobre isto na última data, quem está cá sabe, pediu-me para ir cortar o fio no dia da abertura da barbearia, porquê? Porque ele sentiu que estava a trabalhar para aquilo, pessoas que se despediram, etc. Por isso aquilo que eu vos trago também aqui hoje e que vos ofereço é efetivamente o mesmo fio que depois encontrei, mas para que vocês não vos irritem ou não se desamarrem, mas que eu acho que esta é a altura ideal, que é em dezembro, para que se amarrem a um objetivo. Pode ser um número de faturação, pode ser largar uma pessoa, pode ser largar um emprego, pode ser tirar uma ideia das notas do telemóvel, seja o que for, amarrem-se verdadeiramente a um objetivo. Eu vim a fazer isto no final, mas preferi fazer agora e não quero mesmo deixar passar uma salva de palmas para a Sofia pela partida da minha festa. Vamos lá então, vamos avançar. Bora. Vamos avançar aqui para finalizarmos também, já está toda a gente à espera da Francinha. Que horas são já agora? Boa, tranquilo. Então, estamos numa altura, como eu estou a dizer, lá está, que é muito bonito hoje em dezembro nós amarrarmos a novos objetivos, é a altura em que mais gente se inscreve no ginásio, etc. O que é que tu, vou começar pela primeira pergunta, o que é que tu fazes para preparar os teus anos? O teu ano, enquanto ser individual, e o ano das tuas empresas. Onde é que mais te focas? Qual é aquela ação, aquela tarefa que tu podes hoje, digamos que também sugerir, em que tu pensas, reservar um momento para pensar, seja o que for, em que, para quem aqui está hoje, que ainda não preparou, que está confuso sobre como preparar o próximo ano, que estratégias é que tu utilizas para melhor preparar o teu ano? Boa. Olha, em primeiro lugar, o último trimestre é um trimestre em que eu preparo as empresas para o ano seguinte e também começo a pensar a nível individual onde é que eu podia ter feito melhor. E curiosamente, em novembro, nós tivemos um evento onde estes meninos também estavam em Elvas e curiosamente, depois disso começamos a preparar a parte final do ano, eu comecei a fazer uma introspeção e eu fui ver os OKRs pessoais. OKRs são os objetivos, é uma metodologia que nós usamos na mentoria. Então eu fui ver e dizia emagrecer X quilos. E eu olhei para o vídeo desse evento e eu disse assim, ai meu Deus, como é que eu fiquei? E curiosamente eu falei com a minha esposa e disse, eu vou emagrecer 10 quilos até o final do ano. E ela disse assim, na altura do Natal, e nós vamos à Suíça e não sei o quê. Eu acho que sim, mas tu não vais conseguir. Eu emagreci 10 quilos até agora. Já bati o objetivo. Tá. Na verdade eu já emagreci 12. Sabem? Porque eu meti na cabeça que tinha que ser. Tipo, eu tinha-me comprometido com esse objetivo, não interessa, eu passei o Natal e eu não comi doces. Se eu estou bem, estou, claramente, porque era o meu objetivo. E muitas vezes, para bater grandes objetivos, é preciso fazer sacrifícios, e eu fiz esse sacrifício. Mas eu fui aos jantares de Natal todos, eu fui aos almoços todos, eu estive com toda a gente na mesma, com as minhas restrições, porque eu meti na minha cabeça que tinha que ser. Tá? Então, em primeiro lugar, tem a ver com análise e nunca vai existir alturas perfeitas para cumprir objetivos. E não era
a altura perfeita para eu fazer essa dieta. Então, para mim, o importante é nós analisarmos, é nós pensarmos sobre o que é que correu menos bem durante este ano. Efetivamente, o que é que correu bem e que nós podemos potenciar. Depois, é desafiar-nos. E eu começo a escrever e começo-me a desafiar. Tá? Eu no próximo ano tenho alguns desafios que escrevi. E porque é que eu escrevo e partilho? Que é para me comprometer com as outras pessoas. Porque ao comprometer com as outras pessoas é mais fácil as outras pessoas... mas tu não ias perder não sei quanto. Então é por causa disso que eu faço esse exercício. Mas o mais importante é vocês ousarem bater uma meta alta. E no próximo ano eu tenho muitas metas altas para querer bater, porque é isso que me dá adrenalina. Depois, em segundo lugar, ou melhor, em primeiro lugar, que é usufruir da vida. Eu já paguei muita fatura de querer só trabalho. E no próximo ano eu tenho já definido os momentos em que eu vou estar com a minha família fora, quais são os inegociáveis dentro de casa. Houve um ganho que eu tive este ano, que foi, depois de eu chegar a casa, eu não toco no telemóvel até deitar as miúdas. E isso mudou o jogo. Hoje, a minha filha mais velha, que outrora não queria que eu a vestisse, não queria que eu lhe desse banho, ela pede que seja o pai a fazer essas tarefas. Vocês não imaginam o sabor desta vitória, porque eu não estava presente, tá? Então é isto, é nós termos os objetivos profissionais, mas não nos esquecermos dos pessoais e dos relacionais. Excelente, grande partilha. Desde o início, fazendo aqui a retrospectiva geral, desde o início daquilo que nós conversámos, quando começaste os primeiros negócios, as primeiras vezes que começaste, digamos que a errar, a aprender, etc., o que é que mais mudou hoje na tua forma de pensar sobre negócios, sobre a forma de estar nos negócios, sobre até, por exemplo, métricas? O que é que mais mudou na tua forma de pensar sobre negócios desde o início? Por exemplo, no início, eu lembro-me que criei o meu negócio para ser um projeto que alavancasse, e isso está escrito, está no Instagram, é o primeiro post no Instagram, que alavancasse a minha imagem pessoal para potencialmente ter melhores oportunidades. E depois mudou para a criação do ecossistema de negócio, etc. E está em mudanças constantes. Desde o início, que tu começaste a empreender, desde o momento das viagens de finalistas, do início da Dribble, o que é que hoje tu sentes que foi a real mudança desde que tudo começou? Como é que tu hoje olhas para as coisas de forma diferente? Foi muita coisa. É difícil eu te dizer uma única coisa, mas em primeiro lugar é aquela aula número 10 que nós temos no Acelerar Negócios, em que falamos se nós somos o ativo ou temos o ativo. E o mais importante é, muitas pessoas constroem negócios a serem eles o ativo. O carpinteiro que constrói o negócio e que ele está em tudo, que é ele a preparar as obras, que é ele a ir vender, que é ele a ir cobrar. Temos inúmeros casos, o pasteleiro que monta a sua pastelaria, que é ele que todos os dias às 4 da manhã tem que ir fazer bolos, e nós temos em Portugal, maioritariamente, são os técnicos que constroem negócios, então depois ficam refém dos próprios negócios. E eu sou o avatar, o marketeer que construiu a agência de marketing digital, que estava refém dos negócios. Então é sempre isto, tá? Quando é que mudou? Mudou quando eu passo a deixar de ser o ativo para passar a ter ativos, que é passar a deixar de ser sobre mim e sobre as equipas que eu tenho, sobre os negócios que eu tenho. Então esse acho que foi a maior game changer de sempre. Top, excelente. Chegamos então aqui ao final, e eu tenho sempre uma rúbrica que já não faço há algum tempo, que decidi fazer contigo, que é o Buyer Decision, que são perguntas rápidas, para respostas também rápidas, por isso tens um segundo para pensar. Crescer rápido ou crescer sustentável? Crescer rápido. Mais faturação ou mais margem? Mais margem. Poucos clientes premium ou muitos clientes médios? Muitos clientes médios. Delegar cedo ou controlar mais tempo?
Delegar cedo. Contratar por atitude ou por competência? Por atitude. Ser gostado ou ser respeitado? Ser respeitado. Treinar alguém do zero ou contratar experiência? Treinar alguém do zero. Cultura forte ou performance máxima? Cultura forte. Reinvestir tudo ou garantir liquidez? Garantir liquidez. Está a ir bem, está a ir bem. Cash flow previsível ou grandes picos de faturação? Cash flow previsível. Um negócio muito focado ou vários projetos? Vários projetos. Disciplina diária ou picos de motivação? Disciplina diária. Planeamento de longo prazo ou adaptação constante? Planeamento de longo prazo. Conforto ou crescimento? Eu gosto de conforto, mas crescimento. E antes, eu ainda vou terminar, mas na sala de palmas para o Vitor Brandão.